Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje o tema vai ser gráfico da função afim. Um assunto muito importante que sempre cai em vestibulares. Só que, na verdade, pessoal, eu espero que vocês estejam estudando a matemática não só para os vestibulares. Na verdade, é para a vida, tá? Até porque gráfico é uma função que vai cair sempre para você. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Claro que mais na escola, na faculdade, do que no trabalho, obviamente. Porém, é muito importante você entender os conceitos, tá? Então vamos lá entender sobre o gráfico da função afim, que é um dos gráficos mais simples, vamos dizer assim, das funções, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a minha forma geral da função, né, que é y igual a vezes x mais b. Lembrando que a é o meu coeficiente da minha função e b é o meu termo independente ou o meu termo constante. Veja bem, o gráfico da função, ele na verdade é esta reta que eu desenhei amarelo aqui. O y, o eixo y e o eixo x fazem parte do meu plano cartesiano e são chamados de ordenada e abscissa. Tá, então vamos lá. Veja bem, o gráfico da função é uma reta. Uma reta, para você desenhar, como que você desenha uma reta? Você pega dois pontos e você traça uma reta entre eles. Quando vocês forem estudar geometria analítica, vocês vão ver que entre dois pontos passa uma única reta, somente uma. Então, o gráfico da função, ele é uma reta. O gráfico da função afim é uma reta. Então, você precisa de dois pontos para poder desenhar essa reta, ok? Então, quem são esses dois pontos que você necessita para poder desenhar a reta do gráfico da função afim? Você pode escolher qualquer ponto. Qualquer ponto. Basta você atribuir um valor a x, jogar na tua lei de formação e achar y. Porém, para ficar mais fácil, eu recomendo que vocês sigam isso que eu vou mostrar agora. Vocês vão escolher esse ponto que está sobre o eixo y e esse ponto que está sobre o eixo x. Como que eu faço para achar os valores da coordenada do meu ponto no eixo y? Lembrando, o que seriam coordenadas? Um ponto, né? Eu tenho aqui um ponto, por exemplo, ponto A. As coordenadas seriam meus valores em x e os meus valores em y. Meu valor em x e o meu valor em y, ok? No singular. Então tá, então sobre esse ponto aqui, eu preciso achar quem vale x, quanto vale x e quanto vale y. Ora, esse ponto de cruzamento é a minha origem. Aqui significa que é zero. Quando um ponto está sobre o eixo y, significa que o meu valor em x vale zero, ok? Então eu já sei logo de cara que na coordenada o meu valor da abscissa vale zero. Quanto que vale agora o meu valor em y? Veja bem, já que o meu x vale zero, eu vou fazer o seguinte, pego aqui na lei de formação, a vezes x mais b, e faço para x igual a zero. Quando x for zero, esse termo aqui vai se anular, vai virar nulo. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, y vale quanto? B. Então, as coordenadas do ponto, desse ponto que cruza o eixo y, que é o gráfico da função cruza o eixo y, vale 0 e B. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. B lá na tua função. O outro ponto que eu sugiro vocês pegarem é esse ponto sobre o eixo x. E aí o raciocínio é igual. Como está sobre o eixo x, significa que o meu valor em y ele é zero. Deixa eu vir para cá. Meu valor em y ele é zero. E aí, pessoal, se o meu valor em y é zero, então como é que eu vou achar aqui as coordenadas desse ponto? Eu já sei que y vale zero. Quanto que vale x? Então eu venho aqui na minha função e jogo y igual a a vezes x mais b, correto? Então, y vale 0, a vezes x mais b, e aí eu tenho que x vale menos b sobre a. Se você se lembra lá da minha última aula, eu falei que esse cara é o meu zero da função, correto? É o meu zero da função. Então, aqui nesse ponto, x vale menos b sobre a. Pronto, você achou esses pontos
você consegue fazer a tua reta. E aí você desenha a tua reta aqui sobre o eixo cartesiano, ok? Bom, então, dá uma copiada, dá uma no teu caderno. Vamos passar agora a falar sobre função crescente e função decrescente, ok? Quando que uma função é crescente, quando que uma função é decrescente. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então esse aspecto importante sobre as funções, sabemos quando ela é crescente ou decrescente, é muito importante para quando formos estudar o sinal da função. E na verdade, quando a gente fala uma função crescente ou decrescente, a gente quer saber em que intervalos os valores dela crescem e em que intervalos elas diminuem. No caso da função afim, como por se tratar de uma reta, fica bem mais fácil a gente ver onde que ela é crescente e onde que ela é decrescente. Porque se ela for crescente, ela vai ser crescente no seu gráfico todo, e se for decrescente, vai ser decrescente no seu gráfico todo também. Tá certo? Então vamos lá. Então, crescente versus decrescente, aqui no primeiro caso eu coloquei um exemplo de uma função crescente. O que quer dizer uma função crescente? Para cá, os meus valores de x vão aumentando. Então, cada vez que eu vou aumentando meus valores de x, os meus valores de y eles vão aumentando também. Tá? Como é que eu faço isso? Olha só. Imagina que eu pego esse ponto aqui qualquer, esse ponto x0, e aí eu quero descobrir, aqui pelo desenho, quem é a ordenada desse referente a essa abscissa. Basta eu traçar uma reta paralela ao eixo y, que encoste no meu gráfico, e então eu vou desenhar uma reta paralela ao eixo x, que vai encostar no meu eixo y. Então nesse ponto aqui, ó, é o meu ponto y0. Então nesse ponto é o ponto x0 e y0. E aí conforme eu vou crescendo os meus valores em x, os meus valores em y vão crescendo. E quando que isso vai ocorrer? Quando que uma função vai ser crescente? Quando o meu coeficiente ele for positivo, a minha função vai ser crescente. Se você entendeu a crescente, vai ficar mais fácil de entender decrescente agora, porque a decrescente é o mesmo pensamento, só que o contrário. Então, eu vou pegar os meus valores de x vão aumentando, só que os meus valores de y vão diminuindo. Veja bem, se eu pegar um valor x aqui, ó, e um valor x aqui, as ordenadas deles serão diferentes. Para esse x0, a minha ordenada é maior do que para esse x1. Então, quanto maiores serão meus valores em x, menores serão meus valores em y. Então, perceba que aqui o meu parâmetro é saber quem é o eixo y. Até porque no eixo y é quem determina o valor da função, ok? E quando que isso aqui vai ocorrer, então? Quando o meu coeficiente, ele for menor que zero, ou seja, negativo. Correto? Bem simples, né? Então, agora eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai ver sobre o estudo do sinal da função. Ok? Então, deixa eu apagar aqui e vamos lá. Então, para o estudo do sinal da função, eu vou destacar aqui apenas o eixo y. Então, essa linha horizontal vai representar o meu eixo x, desculpa. O meu eixo x. E aqui eu tenho o gráfico de uma função crescente. Lembrando, onde é que o gráfico da função intercepta o eixo x? No zero da função. Como que eu acho esse valor? Menos o valor de menos b sobre a. Então, esse aqui é o meu zero da função. Zero da função também chamado de raiz da função. Raiz da função. Ok? Então, olha só. Na raiz da função, todos os meus valores que estão à direita, eles são positivos. Todos os meus valores que estão à direita são positivos. E à esquerda, todos os meus valores são negativos. Então, quando uma função ela é crescente, à direita do meu zero da função, todos os meus valores serão positivos. Tá, valores de quem? Os valores da minha função. Porque lembrando que eu só destaquei aqui o eixo x. Mas aí, ó, se eu fosse desenhar aqui o eixo y, vou desenhar bem aqui, ó. Olha só. Vamos imaginar aqui um gráfico qualquer, um gráfico assim. Então, a partir desse ponto para a direita,
todos os meus valores em y vão ser positivos. E a partir desse ponto para a esquerda, todos os meus valores em y serão negativos. Certo? Então isso é o estudo do sinal da função. Se você entendeu para esse lado, você vai entender para esse lado aqui também. Ok? Então veja só. Aqui eu só tenho destacado o eixo x, onde que o gráfico da função intercepta o eixo x? Na raiz do zero da função. Quando a função é decrescente, ou seja, o a é negativo, à minha esquerda, todos os meus valores da minha função, ou seja, os meus valores do eixo y, serão positivos. E à minha esquerda, da minha raiz, do meu zero da função, esses valores serão negativos. Tá certo? Então, isso aqui é o estudo do sinal. É saber, então, eu pego a minha raiz da função, e aí se a minha função é crescente, à direita tudo é positivo, à esquerda tudo é negativo. Se a minha função for decrescente, então à direita é tudo negativo, e à esquerda é tudo positivo. Correto? Certo. E agora, para finalizarmos, vamos desenhar o gráfico de duas funções que eu vou trazer aqui para nós, tá? Então, fica comigo e vamos lá. Então, vamos lá desenhar o gráfico dessas duas funções que eu trouxe aqui para nós. Como eu já falei, precisamos de dois pontos. Um ponto está sobre o eixo y e o outro ponto está sobre o eixo x. Então, eu preciso calcular em um ponto quando o y é zero e no outro quando o x for zero, certo? Então, vamos lá primeiramente calcular quando o x é zero. Quando o x é zero, a minha função ela vai ser quanto? 1. Porque 2 vezes 0 é 0, logo sobra 1. O outro ponto é quando o y é zero, quando f de x é zero. Então, vou colocar bem aqui do lado, ó, f de x igual a zero. E aí, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. 2x mais 1 igual a zero. 2x igual a menos 1. X igual a menos meio. Então, o outro ponto é esse, ó. X igual a menos meio e f de x igual a zero. Ok? E aí eu vou desenhar bem aqui do lado o plano cartesiano. E agora, o próximo passo é eu trazer uma escala para esse eixo cartesiano que está um pouquinho torto. Vamos imaginar que esse espaço aqui vale a 1. Ok? Então, olha só. O primeiro ponto é quando o x é zero, então vai estar sobre o eixo x, e o y vale 1. Então, veja bem, x0 aqui, ó. X e 0, certo? X e 0. O outro ponto é quando x vale menos meio. Se isso aqui vale 1, então menos meio está na metade. E o y vale 0, então está sobre o eixo x. E aí tenho esses dois pontos, basta agora unir esses dois pontos e eu tenho o gráfico da minha primeira função. Perceba o seguinte, o a vale quanto? O a vale 2. Logo a minha função ela é crescente. Então a maior que 0, a minha função é crescente. Tudo bem? Então aqui está o primeiro exemplo. Vamos apagar o quadro e fazer o segundo exemplo. Segundo exemplo. Então de novo, né? Quando x vale 0, a minha função é igual a 4. Mais 4, tá? Mais 4. E agora, quando a minha função vale 0, quando o meu y é 0. Então, menos 3x mais 4 igual a 0, menos 3x igual a menos 4, 3x igual a 4 positivo, x igual a 4 terços. Então, vou desenhar aqui agora o meu gráfico, meu plano cartesiano, na verdade, né? E aí vou dar uma escala aqui para ele.
Então, o primeiro ponto é quando x é 0 e o meu y é 4. Então, vai estar sobre o eixo y. Então, 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui, ó. Aqui é o ponto 0, 4. E o próximo ponto é quando x vale 4 terços. 4 terços é mais ou menos 1,3. Então, é mais ou menos por aqui assim, ó. 4 terços e o y vale 0. Então, aqui está o ponto. Aqui é 4 terços e 0. Tem os dois pontos, basta eu unificar esses dois pontos aqui, então. Unifiquei esses dois pontos, eu tenho um gráfico da minha função. E aí você percebe quanto que vale o a aqui nessa função? Menos 3, ou seja, ele é negativo. Se ele é negativo, a minha função é decrescente. Por isso, ela tem esse aspecto aqui. Ok? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Já deixa o seu like, compartilha. Um abraço e até a próxima.